Boa tarde a todos os presentes e aqueles que assistem à sessão pelo site da Câmara. Agradeço por estarem acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuarem. Iniciando, peço aos vereadores que assinem o livro de presença, que será levado à mesa de vocês pelo servidor da Câmara. Peço que os senhores vereadores registrem a presença no sistema eletrônico. Havendo um número legal, declaro aberta a 18ª sessão ordinária do 4º exercício da 17ª legislatura sob a proteção de Deus e em nome da pátria. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 17ª sessão ordinária deste exercício. Agradecer a presença aqui do Juarez aqui. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo a esta casa. Falei a ata, dispensa com isso. Você já falou? Já. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata. Coloco o pedido do vereador Gilmar em votação simbólica. Porém, como estamos usando o sistema eletrônico de votação para essa votação, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Depois o cara tá filmando. Sabe o que vai fazer, né? Fica, portanto, dispensada a leitura da ata da 17ª sessão ordinária, já com cópias afixadas à portaria e colocadas no site da Câmara. Coloca a ata anterior de votação pelo sistema eletrônico de votação. Portanto, peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Portanto, fica aprovada a ata da 17ª sessão ordinária desse exercício por unanimidade dos vereadores. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente os ofícios, os projetos e os decretos. Projetos. Os ofícios, os projetos e os decretos. Ofício número 140, que encaminha o projeto de lei número 31/2024. É isso mesmo? É isso mesmo? É. Projeto de lei número 31 autoriza a abertura de crédito adicional de natureza suplementar no orçamento vigente da Outras Previdência. Elza Elias de Oliveira Souza, prefeito do município de Igaratá, faz saber que a Câmara Municipal aprova, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 618 mil, destinado ao atendimento de despesas correntes e capitais, observando-se classificações institucional e econômica.
Artigo 2º, será utilizado como recurso para abertura de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º, o valor de R$ 618 mil proveniente de anulação de dotação de seguintes classificações institucional, econômica e funcional programática do orçamento vigente. Artigo 3º, ficam alterados os programas. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Temos a satisfação de encaminhar para a apreciação desta Casa o projeto de lei número 31, acima especificado, na expectativa de que os nobres vereadores possam, o mais brevemente possível, liberar sobre o mesmo. A autorização para abertura de crédito adicional suplementar, ora pretendido, se justifica em razão da necessidade de ajuste e reforço de dotações apresentada durante a execução orçamentária. Elzo Elias de Oliveira Souza, Prefeito Municipal. Decreto 49, de 23 de outubro, dispõe sobre declaração de ponto facultativo. Decreto número 50, de 23 de outubro, dispõe sobre homologação do referencial curricular para a educação infantil e ensino fundamental nos anos iniciais e anos finais, educação de jovens e adultos no âmbito do sistema de ensino do município de Igaratá e outras providências. Decreto número 44, de 2 de setembro de 2024, abre crédito adicional, valor de R$ 1.347.200. Decreto número 45, abre crédito adicional no valor de R$ 232.700. Decreto número 53, dispõe sobre a criação do grupo de trabalho para atuar no edital de chamamento público da Política Nacional Ofício também ou não? Também, ofícios e os decretos. Os vereadores, não? Não, ofícios, tá bom. Projetos e decretos. Tá bom. Quanto aos ofícios do Executivo, esses já foram colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na Secretaria, dispostos no site da Câmara, e encontram-se também nos nossos tablets. Quanto ao projeto do Executivo 031/2024, esse já encontra com os pareceres das comissões já colocado no site da Câmara, no expediente constante dos nossos tablets, à disposição por cópias caso queiram, e ainda já incluso na ordem do dia da presente sessão. Quanto aos demais projetos do Executivo, esses já se encontram no jurídico, já colocado no site da Câmara, no expediente constante nos nossos tablets, à disposição por cópias caso queiram. Já quanto aos decretos do Executivo, esses já foram colocados no site da Câmara, no expediente constante nos nossos tablets, à disposição por cópias caso queiram. Prosseguindo, peço que sejam lidos os ofícios dos vereadores. Ofício 215/2024, de autoria da vereadora Bruna, solicita ao DR que seja feita uma vistoria na rodovia Prefeito Joaquim Simão, altura do quilômetro 77,5, próxima à entrada do bairro Mirante da Serra, em Igaratá. Ocorre que bem próximo à entrada do bairro citado, mais precisamente ao lado do abrigo de ponto de ônibus, há uma entrada na mata onde está sendo descartado entulho clandestino, caracterizando o crime ambiental. Solicito ainda que feche a entrada ou notifique a empresa dono do terreno para que seja feita a retirada dos entulhos. Ofício 216/2024, de autoria do vereador Giliardi, solicita ao prefeito que seja realizado estudos no intuito de conceder aumento salarial aos funcionários que ocupam os cargos de braçal, lavador de frota, pedreiros e serviços gerais da Prefeitura Municipal. Ofício 217/2024, de autoria do vereador Giliardi, solicita ao prefeito que sejam realizados estudos no intuito de aumentar a referência dos funcionários que ocupam o cargo de operadores de máquinas rodoviárias. Ofício 218/2024, de autoria do vereador Moacir, solicita à Prefeitura de Santa Isabel que determine a Secretaria de Departamento responsável pela manutenção das estradas municipais e que providencie o asfaltamento da estrada municipal que faz divisa com o nosso município. Ofício 219/2024, de autoria do vereador Albert, solicita à Sabesp a realização de reparos na rua José Antônio do Nascimento, bairro do Pitanga. Ofício 220/2024, de autoria do vereador Albert, solicita e informa ao Executivo que tome providências quanto a uma construção metálica que está sendo feita na calçada da rua Enoque Albernaz de Carvalho Pinto, altura do número 35, e desta forma impedindo os pedestres de transitarem pelo local.
Ofício 221/2024, de autoria do vereador Silvio, solicita a Sabesp seja feito a ligação da rede de água na rua Josefina Maria do Nascimento, no bairro do Pitanga. Ofício 222/2024, de autoria do vereador Albert, notifica novamente o prefeito municipal sobre a péssima condição que encontra-se a estrada municipal José Augusto Barbosa, que passa pelos bairros Bom Sucesso, Machados, Faustino e Harmonia. Carretas bitrem estão há meses circulando, danificando a via em questão e não estão realizando a manutenção. Ofício 223/2024, de autoria do vereador Albert, notifica novamente, solicita providências referente ao tráfego de carretas que estão destruindo a estrada municipal Pedro Carlos da Silva, caminho alternativo ao pedágio. Ofício 224/2024, de autoria do vereador Albert, informa e solicita providências à Secretaria de Meio Ambiente de Garatá referente ao lixão que está se formando nas proximidades da creche do Centro Educacional Marina Judite de Souza, na área que pertence à Prefeitura. Agora peço que seja lida a emenda modificativa do vereador Gilmar, feita ao projeto de lei número 28, 2024, do Executivo. LOA 2025. Emenda modificativa referente ao projeto de lei 28/2024, de autoria do Executivo Municipal. O assunto é que estima a receita e fixa a despesa do município de Garatá para o exercício de 2025. No inciso 2º do artigo 2º, quadro 4º, por subvenções na linha 122, Administração Geral, onde se lê o valor de R$ 1.173.000, lê-se R$ 1.773.000, leia-se R$ 1.773.000. Justificativa. A emenda tem o objetivo de corrigir o valor aposto na linha da subfunção 122 do artigo 4º, cujo valor correto é R$ 1.773.000. Câmara Municipal de Garatá, 4 de novembro de 2024. Gilmar Aparecida Barbosa, vereador. A emenda já se encontra na Comissão de Finanças e Orçamento, já está colocada no site da Câmara, no expediente constante dos nossos tablets, à disposição por cópias, caso queiram. Peço que seja lido o requerimento número 12, 2024, do vereador Albert. Requerimento número 12/2024. Requer a mesa das formalidades regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de fornecer a essa Casa de Lei informações sobre quais providências estão sendo tomadas referente ao ofício 220/2024, protocolado na Prefeitura, no qual foi informado e solicitado ao Executivo que tome providências referente a uma construção metálica que está sendo feita na calçada da rua Enoque de Albernaz de Carvalho Pinto, altura número 35, pedindo os pedestres transitarem o local. Houve protocolo solicitando a instalação da estrutura metálica, se enviar cópia do requerimento e cópia da autorização da instalação pelo departamento responsável da Prefeitura. Segundo, caso não haja autorização por parte da Prefeitura, solicite informações sobre as ações da Prefeitura diante dos fatos informados. Justificativa. Trata-se de uma denúncia recebida por esse vereador, relatando a construção de uma estrutura metálica, inclusive chumbada na calçada, que é na área pública. Diversos munícipes, inclusive crianças e idosos, relataram que estão sendo obrigados a transitar pela rua em meio aos veículos, podendo sofrer um atropelamento. Diante da gravidade do assunto, informei o Executivo através de ofício e venho pelo presente solicitar informações sobre quais medidas estão sendo realizadas pelos responsáveis. Câmara Municipal de Garatá, 5 de novembro de 2024, Albert Luiz de Castro, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Albert. Boa tarde, senhor presidente. Qual cumprimento os demais vereadores, funcionários dessa casa, ao Juarez, que está aqui presente, representando os igarataenses, ao público que nos assiste de casa, falar de um requerimento aqui importante. Recebi denúncias aí de vários
cidadãos garataenses sobre uma condição a qual fui verificar da instalação aí de uma base metálica na calçada, chumbada, uma obra que está sendo feita na calçada. Então, só para deixar aqui o registro a todos aqueles que me mandaram essas denúncias, a gente está aqui cobrando, né, esse esclarecimento, porque vejo da seguinte forma, né, primeiro a minha indignação pelo que se faz na nossa cidade. Aqui, infelizmente, as pessoas que deveriam ser valorizadas, que são igarataenses, moradores e investidores da cidade, são desvalorizados. Vou citar o exemplo aqui da dona Luísa e a Kete, que tinha sua banca de sorvete, onde foi feita uma obra da prefeitura, e na ocasião, infelizmente, elas, em vez de ser acondicionadas em uma área pública, para continuarem aí, né, com o seu empreendimento, foram colocadas em uma área privada, onde tiveram que pagar aluguel durante um longo período e que, infelizmente, não conseguiram, né, dar continuidade no trabalho, né, que elas exerciam aqui no município, tiveram que vender seu empreendimento. Então a prefeitura simplesmente tirou elas de onde elas estavam, que já era um espaço público, e colocou numa área privada. Uma outra situação, vou citar um morador também da nossa cidade, onde, infelizmente, né, por condições que a gente, só assistência social poderia estar avaliando isso, que morava, né, dentro de um carro em frente à INIT. A prefeitura foi lá, retirou ele daquele local, condicionou ele atrás de uma viela entre a rodovia e a Fabaraço, sendo que poderia aí ter tentado, como já disse aqui, através da assistência social, resolver essa questão, né, requalificar a pessoa, dar condições para ela viver dignamente, mas não fizeram, colocaram lá. E aí a gente se depara, né, com situações como essa, cidadãos igarataenses, que infelizmente não tiveram seu valor, e a gente se depara com uma obra sendo feita na calçada, impedindo o cidadão de transitar, sem nenhuma fiscalização por parte da prefeitura, porque a obra está tão avançada, tanto que dá para ver até da prefeitura, e ninguém foi lá para poder falar que aquilo estava errado, ou enfim. Então eu quero saber, né, fiz um ofício semana passada, cobrando esclarecimento, como o ofício dificilmente tem resposta, fiz um requerimento. Então eu quero saber qual a diferença de valores das pessoas, do igarataense e com aquele que vem na cidade e que implanta, né, uma obra numa calçada. Você imagina se todos os igarataenses resolverem fazer uma obra na sua calçada. Acabou a calçada. Igaratá já não tem calçada normal para as pessoas transitarem. Então deixo aqui, né, registrado esse requerimento, vai depender da votação dos vereadores, para a gente ter aí um retorno e saber o que está acontecendo aqui em Igaratá, né? Então é isso. Peço para os vereadores que aprovem esse requerimento, para a gente possa valorizar quem é de Igaratá. Obrigado. Boa tarde. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema.
Fica, portanto, rejeitado o requerimento número 12 do vereador Albert por 6 votos contra 3 a favor, em único turno. Peço que seja lido o requerimento número 3 de 2024 do vereador Albert. Requerimento número 13/2024. Ocorre que este parlamentar recebeu diversas mensagens de pacientes e funcionários da área da saúde sobre a exposição de um vídeo impróprio que foi exibido no monitor da ala de emergência e foi exposto nas redes sociais, constrangendo funcionários e também pacientes que estavam na unidade de saúde. Por isso, requer a mesa de responsabilidades ambientais, depois de ouvido a plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo no intuito de fornecer a esta Casa de Leis as seguintes informações. Ouvir por parte da Secretaria da Saúde denúncia às autoridades de competência, realizando o boletim de ocorrência, quais medidas foram tomadas para identificar o culpado, quais medidas foram realizadas para que o fato em questão não volte a ocorrer. 29 de outubro, vereador Albert Luiz Castro. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Albert. Venho aqui falar do requerimento 13. Aconteceu uma situação aí na emergência no posto de saúde, onde foi exposto um vídeo impróprio na ala, onde as pessoas estavam aguardando serem atendidas. E funcionários, pacientes, me mandaram mensagens sobre a indignação dos fatos ocorridos. Não poderia deixar de fazer esse requerimento, primeiro, em defesa dos funcionários e também dos pacientes que tiveram aí que assistir aquela cena imprópria que desvaloriza a moral da pessoa, seja funcionário ou paciente. Então, o mínimo a ser feito é a Secretaria de Saúde ou o Executivo terem feito algo para descobrir quem é o culpado. Então, aqui tem os questionamentos, se houve algo que a Secretaria de Saúde tomou como providência, se fez alguma denúncia, se tem boletim de ocorrência, enfim, para que o culpado seja punido. Então, deixo aqui registrado a minha indignação pelo que ocorreu com os funcionários e também com os pacientes, e esse requerimento para a gente ver se foi feito algo para descobrir o culpado, Então vai depender aqui da votação dos vereadores, para a gente poder ter a resposta aqui solicitada e poder dar informação para vocês, funcionários e cidadãos aqui de nossa cidade. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Portanto, fica aprovado o requerimento número 3 de 2024 do vereador Albert por unanimidade em único turno.
Peço que seja lido o requerimento número 14, 2024, do vereador Albert. Requerimento 14/2024. Requeiro a mesa nas formalidades regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal no intuito de fornecer a esta Casa de Leis informações em relação aos uniformes escolares. A Prefeitura realizou ou vai realizar o processo licitatório visando a aquisição de uniformes escolares para o ano letivo de 2025? Foi colocado no planejamento anual a aquisição dos uniformes para o ano letivo de 2025? Caso não tenha processo de licitação está em andamento? Justificativa. O presente requerimento visa trazer informação ao Legislativo a fim de levar o conhecimento da população, em especial aos pais de alunos, quais medidas estão sendo tomadas para que o ano letivo de 2025 os alunos possam receber os uniformes escolares o quanto antes. Câmara Municipal de Igaratá, 29 de outubro de 2024, Albert Luiz de Castro, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Albert. Requerimento 14, onde eu venho falar aqui dos uniformes escolares para 2025. Eu fiz esse requerimento primeiro. Vou deixar registrado aqui as cobranças que nós fizemos dos uniformes que deveriam ter sido entregues o ano passado e foram entregues esse ano pela atual administração. E para que evite essa questão, sabemos que com a mudança aí do Poder Executivo, existirá muita politicagem sobre essa mudança, e em relação a isso, quero aqui já deixar nessa casa o nosso pedido de informação. O que o Poder Executivo, a gestão Elzo, deu de início para poder garantir aí, se fez a licitação para garantir os uniformes de 2025. Se ele colocou no planejamento anual essa questão, para que esses uniformes sejam entregues o quanto antes, no ano de 2025, no ano letivo de 2025. Então já vou deixar registrado aqui para a gente saber se houve providências, ou se vai ficar para o próximo prefeito poder aí dar andamento nessa questão. E com isso, consequentemente, vai gerar o atraso na entrega. Então vamos ver como é que ficou isso, se teve essa preocupação da atual administração para com os alunos aí da rede municipal. Então vai depender aqui da votação dos vereadores para a gente poder ter essa resposta ou não. Então deixo aqui registrado. Obrigado, boa tarde. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, rejeitado o requerimento número 14, 2024, do vereador Albert, por 6 votos contra 3 a favor, em único turno. Requerimento número 15/2024. Considerando que houve um processo de licitação, processo 9.574, pregão presencial 05/2024, homologado e adjudicado a eventual contratação de 3 empresas especializadas para manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças originais dos veículos da frota da Prefeitura. Considerando que fiz uma fiscalização para averiguar e constatei que diversos veículos da Prefeitura, área da saúde
incluindo ambulâncias e carros oficiais, sendo ao todo mais de 10 veículos, todos encostados em uma única oficina das 3 citadas acima. Considerando o grande número de veículos que não estão em circulação devido aos motivos não justificados, inclusive há um veículo que atende o Conselho Tutelar com avarias na parte traseira, possivelmente por uma colisão. Considerando os altos valores pagos a 3 empresas, CR Carlotto Peças, CL de Almeida e TRS Peças e Serviços, todas próximas e localizadas no mesmo município, um montante próximo de R$500 mil somente no ano 2024, um total dedicado de R$4.081.850, sendo que as últimas notas são de outubro deste ano, tudo conforme documentos extraídos do portal de transparência do município. Diante do exposto, requeiro à mesa nas formalidades regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, no sentido de enviar a esta Casa de Leis informações. Quem é o responsável pelo controle dos veículos citados acima e encontrados na oficina em São José dos Campos? Existem 3 empresas contratadas para realizar a manutenção preventiva dos veículos, por qual motivo mais de 10 veículos estão encostados na oficina? Existem 3 empresas contratadas para realizar a manutenção corretiva dos veículos do município. Venho solicitar cópias dos documentos dos serviços realizados por esta empresa. Em relação aos veículos que se encontram batidos, foram feitos boletins de ocorrência? Caso afirmativo, solicito cópias dos boletins e quais procedimento a Prefeitura está tomando a respeito. Além dos veículos encontrados na citada oficina, existem mais veículos quebrados, encostados em outro local? Caso afirmativo, solicito o motivo e local onde o mesmo se encontra. O referido requerimento visa informar este vereador, bem como a população, sobre assuntos relacionados à administração municipal, caso em especial. 23 de outubro, Albert Luiz de Castro, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Albert. Você fez o padrão da parte que eu coloquei, não foi? Acompanhou, né? Tá bom. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Requerimento 15, falando aqui sobre a frota da saúde sucateada. Fiz aí uma divulgação nas minhas redes sociais sobre um levantamento que fiz, inclusive fui nas oficinas em São José dos Campos, onde mais de 15 veículos estão lá no estacionamento de uma oficina, parado, largado, né, os veículos estão lá. E para a gente poder levantar essas informações, só com requerimento, a Prefeitura, através do Poder Executivo, sequer se preocupa em responder essa Casa de Leis. Então a gente tem que fazer requerimento, depender aqui da votação dos vereadores também, né, que a maioria é da base do prefeito, para aprovar um requerimento ou não, onde eu venho questionar nessa situação. Só para vocês terem ideia, através de documentos extraídos aí do site da Transparência, só nesse ano foram quase R$500 mil pagos para a oficina de manutenção em veículos. R$500 mil, só esse ano. E nós temos lá mais de 15 veículos sucateados, parados lá. E hoje é nítido o que a gente vê aqui no posto de saúde, a falta de transporte. Hoje mesmo, pacientes foram para o AMI Taubaté, na parte da manhã, e estavam lá até às 15h30, quando falaram comigo pela última vez, os pacientes da manhã, sendo que lá são 2 horários. Então a gente já começa por aí. Outra situação, agora, me deparando, a utilização da van odontológica para fins que não é da viatura, né? Estão utilizando porque não tem veículo.
as ambulâncias do município. As pessoas reclamam da demora no atendimento, porque não tem ambulância. A 4x4 mesmo está aí com problemas mecânicos. Eu imagino agora, num dia como hoje de chuva, se precisa de um veículo para ir resgatar um paciente. Então, deixo aqui esse requerimento para que a gente possa fazer os levantamentos, aí, apurar a responsabilidade da administração Elzo Manuel sobre esse abandono da saúde. O mínimo que a gente espera que os vereadores aqui aprovem esse requerimento, é o mínimo, para que a gente possa aí mostrar para a população o que está ocorrendo, e até mesmo, se não demonstrar aqui o que está ocorrendo, é denúncia no Ministério Público, né, para o prefeito aprender a respeitar o cidadão igarataense, para o prefeito Elzo aprender a respeitar o cidadão igarataense. Nós estamos falando de saúde, de vida. Então isso deveria ser o mínimo a ser feito, né, zelar pela saúde, coisa que nós sabemos, e eu ainda convido qualquer vereador que a subir e falar, distorcer o que eu estou falando, né, falar o contrário, que eu tenho certeza que não vai subir, porque esse é o fato da nossa cidade. Eu quero saber desses veículos, várias perguntas aqui, inclusive também nesse requerimento, está falando aqui da viatura do Conselho Tutelar, que também está lá, né, em uma das oficinas que eu estive, batido. Eu estive conversando aí com os conselheiros. Eu quero saber se teve boletim de ocorrência, para a gente saber o que aconteceu, porque está sem viatura no Conselho Tutelar, para que a gente, né, faça que os serviços públicos funcionem. Então eu quero saber, a população quer saber, isso aqui é pedido da população, é investigação, e é o direito do cidadão aí a ter os serviços públicos com dignidade. Então deixo o registro aqui mais uma vez, que para esse requerimento ser aprovado, depende dos vereadores nessa casa. Então deixo aqui, né, esse registro para que seja votado e a gente possa aí apurar os fatos verdadeiros. Obrigado, boa tarde. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 15, 2024, do vereador Albert, por unanimidade dos vereadores em único turno. Peço que seja lido o requerimento número 16, do vereador Albert. Requerimento 016/2024. Requeiro à mesa nas formalidades regimentais, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de enviar a essa Casa de Leis informações sobre o encerramento antecipado do ano letivo para os alunos do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência. Justificativa. Muitos pais e alunos procuraram este vereador indignados com a antecipação do encerramento do ano letivo para os alunos do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, no dia 24 de outubro deste ano, conforme relato dos pais. Os esclarecimentos visam prestar informação aos pais daqueles alunos sobre o que levou o Executivo a encerrar as atividades antecipadamente, sendo que a Lei Municipal 2022/2021, em seu artigo 3º, garante o cumprimento do dever do Estado, sociedade e família em assegurar a pessoa com deficiência e efetivação de seus direitos, entre os quais se encontra a educação, saúde, acessibilidade, cultura, esporte, turismo, lazer, informação, comunicação, avanços científicos e tecnológicos, dignidade e respeito à liberdade, à convivência familiar e comunitária, em consonância com o artigo 8º da Lei Federal 13.146/2015. Câmara Municipal de Igaratá, 5 de novembro de 2024, Albert Luiz de Castro, vereador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Albert. Requerimento número 16, onde fala do encerramento das aulas do Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência
antecipadamente. A gente vem aqui buscar informação para a população, né, várias situações que as pessoas querem saber, os motivos pelos quais os serviços públicos, por deficiência, né, do Poder Executivo, ou às vezes por má fé, né, do Poder Executivo, exercer a finalidade de alguma prestação de serviço, no caso aqui, o CCPCD. Muitos pais entraram em contato comigo para falar que as aulas, né, que iriam terminar em novembro, foi antecipado para outubro. Então a gente fala de um centro de referência aí muito importante hoje para a nossa cidade, e que infelizmente ocorreu esse fato, e os pais estão indignados. Então venho aqui buscar essa informação. Qual o motivo que levou aí o prefeito a encerrar antecipadamente, sendo que ainda teríamos um mês, né, de aula? Então vamos contar aqui com a votação dessa Câmara para poder ter essa resposta e dar para os pais, né, para a gente informar aí o que veio a ocorrer. Obrigado, boa tarde. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, rejeitado o requerimento número 16, 2024, do vereador Albert, por 5 votos contra 4 a favor, em único turno. Agora peço que seja lida as indicações dos vereadores. Indicação do vereador Albert. Indica-se, excelentíssimo senhor prefeito, nas solenidades regimentais, que determine a Secretaria de Planejamento, Obras desta prefeitura, que seja realizado desentupimento de um bueiro na entrada da rua José Antônio Rodrigues, ao lado da residência da Dona Luísa, bairro Boa Vista. As indicações ora lidas ficam despachadas ao senhor prefeito municipal. Os documentos ora lidos já se encontram à disposição dos nossos tablets e no site da Câmara. Prosseguindo, peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas e diversos. Parecer do Tribunal de Contas. Parecer do Tribunal de Contas, Prefeitura Municipal, exercício 2022, prefeito Elzo Elias de Oliveira Souza. Emenda contas municipais, ressalvas ao resultado operacional indicado durante a execução, parecer favorável com ressalvas e recomendações.
Vistos os relatos discutidos, autos, segunda Câmara do Tribunal de Contas, pelo voto do auditor substituto do conselheiro Sami, relator do conselheiro Sidney, presidente em exercício do auditor substituto do conselheiro Márcio Martins de Camargo, decidiu emitir parecer favorável às contas de 2022 da Prefeitura de Igaratá, com ressalvas em face do resultado operacional indicado, as alterações orçamentárias durante sua execução, além das recomendações incidentes. Determinou, outro sim, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal, com recomendações discriminadas no voto inserido aos autos. Determinou o envio de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, notificando a falta de AVCB nos prédios públicos. Determinou, após o trânsito em julgado da decisão, cumprida todas as providências e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento do processado. Em se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados mediante regular cadastramento no sistema do processo eletrônico, na página do TSE. Robson Mari, presidente. Então, o parecer do Tribunal de Contas à Prefeitura, as contas da Prefeitura de Igaratá do ano 2022, favorável. Comunicado do presidente, em conformidade com o inciso 4 do artigo 218 do Requerimento Interno da Câmara, combinado com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, comunico o seguinte: encontra-se na Secretaria Administrativa desta Casa à disposição de qualquer cidadão e instituições da sociedade durante todo o exercício para consulta e apreciação de decisões referentes às contas da Prefeitura Municipal de Igaratá referente ao exercício 2022, os quais foram devidamente analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Comunico ainda que o anexo a este comunicado segue parecer do referido tribunal a respeito. Publique-se o referido comunicado no átrio da Câmara e no Diário Oficial Eletrônico do Município. 5 de novembro de 2024, o vereador Moacir Aparecido Fernandes Pinhatti, presidente. Tem aqui um convite, Histórias da Nova Igaratá, da Nova e Velha Igaratá, uma linda homenagem dos estudantes da Escola Imei Carlos Gomes, creche, para a cidade de Igaratá, aberto ao público quinta e sexta-feira, 7 de novembro e 8 de novembro, horário das 13h30 às 18h30, local Centro Turístico de Igaratá, José Rosendo da Silva Zusa. Venham prestigiar esse maravilhoso projeto pedagógico cultural. As correspondências oralidas já se encontram à disposição no sistema eletrônico, no site da Câmara, e já se encontram à disposição nos nossos tablets, além de ter sido dado ciência aos vereadores interessados. Precisamente quanto ao parecer do Tribunal de Contas, esse já se encontra no jurídico e ele e seu comunicado já foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do nosso município. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Com isso, peço que aqueles que desejarem façam sua inscrição no sistema eletrônico. Com a palavra o vereador Albert.
Boa tarde, senhor presidente, ao qual cumprimento os demais vereadores, funcionários dessa casa, ao público que nos assiste de casa, ao Guilherme, que está aqui presente. Obrigado. Falar de alguns assuntos aqui. Primeiro, sobre a questão do transporte coletivo da nossa cidade. Já foi falado aqui várias vezes, falei muitas vezes sobre as condições dos ônibus que atendem a população. Ônibus quebrando todos os dias. Ontem mesmo, moradores do bairro do Harmonia reclamaram sobre uma situação que agrava ainda mais essa questão. Transporte coletivo, que veio a ter problemas mecânicos, mandaram um ônibus para fazer, para pegar as pessoas e continuar a viagem, e o ônibus que foi para poder buscar as pessoas do que já estava quebrado, quebrou também. Então você vê como a atual administração age diante de contratos. Existem contratos que têm que ser seguidos, a empresa fez o que quis nessa cidade e nunca foi fiscalizado, né? Inclusive fiz requerimento nessa casa e a gente não teve como fazer, né, dar à população o retorno que ela queria, que era a atitude do Poder Executivo em fazer com que a empresa exercesse, né, as suas obrigações aqui no município de forma digna para as pessoas. Então deixo registrado aqui mais uma vez a condição desses ônibus sucateados da Costa Vale que estão na nossa cidade, aonde a administração Elzo Manuel nunca fez nada para mudar isso. Falar também aqui sobre outra questão das nossas estradas. Também na ocasião fiz um requerimento cobrando esclarecimentos do Poder Executivo sobre empresas que estão fazendo extração de madeira, né, no bairro do Harmonia, Cruz Branca, utilizando aquele trecho para poder fazer o tráfego das carretas bitrem, que estão destruindo as estradas, né? Lá atrás eu falei sobre isso. Foi feito um requerimento, aprovaram nessa casa, a resposta veio de qualquer jeito, que seria tomado providência. Depois foram vereadores da base do prefeito gravar lá, falando que ia jogar material na estrada, nunca fizeram nada. E hoje, né, tem que vir aqui falar de novo das condições da estrada lá. Né, os moradores do bairro do Barreiro, 30 quilômetros do centro da cidade, moradores do bairro da Cruz Branca, do Harmonia, Faustino, Bom Sucesso, dá até pena lá da condição que está lá o bloqueteamento. Já quebraram guia com essas carretas, quebraram manilha, afundaram a estrada novamente. E a gente aqui faz um ofício, né, para cobrar do prefeito aí providências, que eu duvido, né, mas vamos esperar que isso aconteça. A administração Elzo Manuel, que nunca deu atenção para os bairros da nossa cidade, os bairros carentes, deixo aqui bem registrado, e dessa situação que persiste após eu ter falado sobre isso lá atrás e não ter tomado medidas nenhuma. Então essa empresa vem para cá e acaba destruindo essas estradas e as pessoas que sofrem. Então, infelizmente, condições que a gente tem que voltar aqui e repetir para ver se há alguma medida sobre isso. No mínimo, essas empresas deveriam ter equipamentos ali fazendo manutenção constante e, quando for embora, deixar a estrada impecável. Era o mínimo. E isso não ocorre. Então tem que falar aqui na tribuna de novo para o prefeito ouvir, né? Mas como já perdeu a eleição, nós não sabemos se ele vai, nesses 2 meses que ele ainda está recebendo o salário, se ele vai continuar trabalhando. Quer cobrar aquilo que é a obrigação dele. Então, para os moradores aí do bairro, estou cobrando novamente. Lá atrás vocês já foram prejudicados, estão sendo de novo. E a gente tem que vir aqui falar novamente sobre isso.
Também falar aqui da estrada que liga ali o Jardim Panorama, no Montanhês. Está sendo feita uma movimentação de terra ali gigantesca. A estrada está ali toda eslameada, as pessoas, para passar o ônibus não conseguem passar, os carros não conseguem passar. E o que a prefeitura está fazendo? O percurso da estrada está sendo alterado, o que o prefeito está fazendo? Hein, senhor Elzo? Fecha os olhos como sempre. No mínimo deve ser um amiguinho do prefeito. Porque as pessoas também lá estão cobrando isso. E a gente vem aqui para relatar esses fatos, esperando, né, tendo a esperança que seja feito aí a obrigação do prefeito, que é olhar as questões apontadas nessa casa sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam. Então está aqui meu registro para quem utiliza da estrada ali entre o Panorama Montanhês. Falar também da rota alternativa ali, o desvio do pedágio. Essa semana me mandaram imagens de outra carreta que atravessou nas curvas, destruiu um trecho da calçada, além da pavimentação que já vem sendo destruída. Isso há 4 anos da gestão Elzo, que nunca fez nada por aquele desvio. Infelizmente, as carretas enormes, bitrem até, já tenho fotos desses veículos lá, e não é tomado medida nenhuma para poder conter que caminhões desse porte passem por aquele local. Não tem condição nenhuma ali, pode matar uma pessoa. Aquelas curvas fechadas, quando vir um carro, uma moto, aquilo ali pode ocorrer um acidente gravíssimo. E a população, mais uma vez, deixada de lado pela atual administração, Elzo Manuel. E por falta de falar, não é, porque eu já falei várias vezes sobre isso, nunca foi feito nada. Então fica aqui minha indignação, eu tenho que falar e vou ficar repetindo, porque isso é um absurdo com as pessoas, o que não é feito para melhorar as condições dela. O resultado está aí, perdeu a eleição, por incompetência. Ele mesmo disse isso, e o vereador dele mesmo disse isso nessa casa também. Incompetência. Mas tem 2 meses de trabalho ainda, que pelo menos faça valer o salário do prefeito aí. Continuar trabalhando aí para as pessoas. É o mínimo. Outra condição também é onde o prefeito fecha os olhos, não faz nada. A gente vê 9 vereadores aqui, que poderiam também estar subindo nessa tribuna e falar a mesma coisa. A creche, o lixão que está se formando naquela creche, é pneu, é balde, é privada, é plástico, é bateria de celular, tudo registrado, tirei foto de tudo, nos olhos de todo mundo. Cadê o prefeito dessa cidade? Tirou férias? Então entrega o cargo, prefeito, já entrega o cargo para o atual prefeito, para ele começar a trabalhar. Pelo amor de Deus. Sabemos aqui que teve um surto de dengue nessa cidade, um surto de dengue. Lá tem crianças, funcionários trabalhando do lado daquele lixão, ninguém faz nada. Nada. Aí tem que vir aqui e falar sobre isso, sobre essa situação que a gente fica indignado de ter que falar aqui. Está nos olhos de todo mundo o lixão que está lá. Área pública. Área pública. E o prefeito? Então, eu deixo aqui registrado que tomem medidas sobre isso, que recolham aquele entulho e descartem em local apropriado. Situação que a prefeitura também nem fiscaliza as empresas que fazem o recolhimento de entulho no município, porque tem entulho na cidade toda, jogado em todo o município. Em vários lugares que eu já registrei, continuam lá. Inclusive, vi aqui um ofício da vereadora Bruna hoje, falando do mesmo lixo que está jogado próximo à entrada do Mirante da Serra. E isso já vou falar aqui, já deve ter sido uns 8 meses atrás que eu falei sobre isso, e nada foi feito, e está aí, a vereadora do prefeito,
fazendo um registro de uma condição que ele não faz nada. Então é um absurdo que... Peço aqui que os vereadores vão lá na creche olhar isso aí, que é o mínimo, né, para não prevaricar na sua função de vereador. Está lá o lixão. A hora que der dengue naquela escola lá e afetar aí as crianças, os funcionários, e isso espalhar pela cidade, eu quero ver quem que é o culpado. Quero falar aqui dos requerimentos de hoje. Uniforme escolar, né, que já a atual administração não conseguiu entregar quando era para ter sido feito em 2023, né, para as crianças das escolas municipais. Fez uma lei para poder garantir esses uniformes, foram entregar os uniformes quase no final, né, perto da reta final aí da eleição. E, por final, quando eu faço um requerimento para saber se ela deu continuidade no processo licitatório para o ano letivo de 2025, fiz um requerimento aqui querendo saber, né, se teve o mínimo de consciência de deixar encaminhado para a próxima administração, em nome aí dos pais e alunos, daqueles muitos que não têm condição de comprar uma roupa ou algo desse tipo, porque tem que pôr comida dentro de casa. Então esse requerimento foi reprovado nessa casa. Foi reprovado aqui pelo vereador Moacir, presidente da casa, foi reprovado pelo vereador Coppola, Gilmar, Juliano, Jeguinho, Bruna. Por quê? A gente quer saber da continuidade. O trabalho é uma continuidade. Não troca um prefeito entre a outra e larga. Que é o que está acontecendo. Administração Elzo. Para vocês verem. Falando aqui do Centro de Convivência das Pessoas com Deficiência, o encerramento antecipado das aulas. Requerimento reprovado pelo vereador presidente dessa casa, Moacir, Gilmar, Coppola, Jeguinho. Está aqui reprovado. Sabe, você vê que o serviço público ele é travado por N questões que a gente não tem conhecimento, onde o prefeito perdeu a eleição, mas a continuidade do trabalho, ele está aí. Vai vir uma nova administração e os serviços públicos têm que continuar. O povo está pagando imposto. O povo, que é aquele que banca tudo isso, ele quer saber o que está acontecendo. Aquilo que não está sendo feito da forma que deveria. Onde ela fica abandonada, até mesmo por aquele que deveria estar aqui cobrando as dificuldades dela. Ela se sente abandonada até por isso. A pessoa, em vez de vestir a camisa do cidadão, ele veste a camisa daquilo que interessa para ele. Então, tem que deixar registrado aqui, fica aqui minha fala, indignação, por vários assuntos que eu deixo aqui nessa casa, informado, para ver se acontece algo, que as pessoas aí sejam atendidas da forma que deveriam, e que a gente tenha essa consciência. Tem vereador que se elegeu, tem vereador que não se reelegeu, e as consequências vêm. Então, o mínimo que o vereador tem que fazer é vestir a camisa do cidadão. Veste a camisa do cidadão, traz os assuntos para a Câmara. Quando a gente relata algo aqui, primeiro é para o prefeito tomar as medidas. Agora, quando ele não toma, a gente sobe aqui nessa tribuna de novo para poder aí deixar a indignação e também dizer que providências vão ser tomadas. Assuntos aqui eu vou denunciar tudo o Ministério Público. Vou denunciar, prefeito Elzo, pela sua falta de respeito com o cidadão garataense. Obrigado, boa tarde.
Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra na tribuna, declaro encerrado o expediente. Suspendo a sessão pelos 15 minutos regimentais. Peço que os senhores vereadores registrem novamente a presença no sistema eletrônico. Todos estão de acordo? Pode ser? Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão. Dando início à fase da ordem do dia nessa sessão, peço que seja lido o item único da sua pauta. Item única discussão e votação do projeto de lei número 31, autoria executivo, regime de urgência nos termos do artigo 45, assunto autoriza abertura de crédito adicional de natureza especial, orçamento vigente da outras providências, valor de R$ 618 mil para diversas dotações por anulações de outras dotações. Protocolo 25/10, leitura em plenário foi hoje, dia 6/11, parecer jurídico em 29/10, parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, quórum maioria absoluta, votação nominal. Como o projeto de lei número 31, 2024, do Executivo já foi lido no expediente da presente sessão, agora o coloco em discussão. Continua em discussão. Agora coloco o projeto de lei 31 do Executivo em votação nominal e peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente no sistema. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei 31/2024 do Executivo Municipal por unanimidade dos vereadores em único turno. Comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 21 de novembro, em uma quinta-feira, devido ao feriado estadual do Dia da Consciência Negra, no dia anterior. Contudo, caso haja convocações de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência pelo site da Câmara e pelo WhatsApp. Com efeito, convido a todos para assistirem às sessões da Câmara pelo site e também pela transmissão ao vivo, e presencialmente também. Agradeço a presença de todos, fiquem todos com Deus, está encerrada a presente sessão.